Estamos de volta com mais um episódio do Bem Empreendedor. Esse podcast que tem a intenção de te dar dicas práticas e falar do empreendedorismo real sem nenhum filtro, para que de fato você consiga aplicar no seu negócio. Eu sou Vanessa Carla, apresentadora de vocês, e antes de começar eu já quero te convidar para seguir esse canal, para ativar o sininho para ser o primeiro a receber as notificações e, é claro, deixa seu comentário porque faz muito sentido pra gente saber o que você quer aprender. Eu tô aqui agora com uma convidada. A Gabriela é uma pessoa que, ela sabe, ela tem meu coração. E se é pra falar de empreendedorismo real, sobre a verdade nua e crua, assim, eu acho que ela é a pessoa. Até porque ela é uma pessoa que tem muito filtro não, sabe? Vocês vão perceber ao longo da entrevista. Bem-vinda, Gabriela. Pode começar contando para as pessoas um pouquinho sobre você, quem você é, qual é o seu negócio e, inclusive, há quanto tempo você já empreende? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Sou tímida nessas partes aqui, vocês já sabem. Mas, assim, meu nome é Gabriela. Eu sou uma pessoa alegre, comunicativa, persistente. E trabalhei CLT por um longo período e sempre tive o desejo no meu coração de empreender. E tive a oportunidade, né? Hoje, não sei se vocês conhecem, eu tenho a loja Vovó Formiga, que a gente trabalha exclusivo com bolos caseiros. E tem 3 anos e meio que eu tenho a loja. Sou casada, tenho 2 filhos. Quando eu fui empreender, tive total apoio do meu esposo. Isso é muito legal. É muito importante, porque não é fácil. Se eu contar pra vocês, a conversa aqui já começou assim, eu falei assim, não, a gente, né, você pode dar um conselho pra quem vê, se eu contar pra vocês o conselho que ela deu, eu vou deixar no... Ai, Vanessa, mas assim, eu sou muito grata por tudo até hoje, eu sei que eu tenho muito o que aprender, muito, muito mesmo. Mas a minha força de vontade, ela é muito maior. E desistir para mim não está no meu vocabulário. Por mais difícil que seja, só a gente que está passando, a gente que sabe, mas eu tô ali. Deus me dá força diariamente para estar ali. E a Vovó Formiga, como ela falou, trabalha com bolos caseiros, aquela coisa com gosto de casa de vó, aquele cheiro maravilhoso. Mas a confeitaria em si, e eu sei que muita gente que me assiste aqui é da área de confeitaria, ela acha que ela tem uma característica de levar as pessoas ao extremo, até pelos horários, pelas datas comemorativas, e eu acho que a gente pode começar falando sobre isso. Vamos aproveitar que você falou que você é mãe e que você fez a transição de carreira, né? Você trabalhava CLT, inclusive quando você decidiu começar seu negócio, você ainda estava CLT, né? Fiquei por uns períodos. Quem me apresentou a loja, na verdade, foi uma amiga minha, que a gente era a sociedade, a loja, e eu trabalhava lá em Timóteo. Meu esposo topamos, resolvemos e entrei de sociedade com ela para trazer a loja para Ipatinga. E fiquei por alguns meses trabalhando em Timóteo. Antes de trabalhar, passava na loja e na volta também. Ficava nesse corre até meu esposo sair da loja e voltar para a área dele. Eu falei, agora eu tenho que tomar uma decisão. Pedi demissão e fiquei por conta da loja. Deixa eu aproveitar esse assunto, porque eu sei que muita gente, para quem não é da nossa cidade, né, eu tenho várias pessoas que são de fora, Timóteo é uma cidade que fica cerca de 50 minutos a 1 hora da cidade onde fica a loja dela, que é no Iguaçu, né, na cidade de Ipatinga. Então era um bom trajeto aí para fazer entre CLT e, quando sobrava tempo, né, ir para a loja. E eu sei que muita gente que me segue vive esse conflito da transição de carreira. Às vezes as pessoas fazem transição de carreira, como no seu caso, por falta de opção, né? Porque o negócio começa a demandar mais tempo do que o que você oferece. Como que foi essa transição? Foi fácil, assim, falar assim, não, agora não tem jeito, pedir conta? Como que foi pra você? Quando a gente abriu a loja, que eu tomei a decisão, eu conversei com minha chefe, onde eu trabalhava, e joguei a real para ela, que eu iria abrir o negócio, mas que eu ia continuar entregando o meu melhor na empresa da mesma forma, mas a qualquer momento eu poderia pedir demissão. Eu abri a loja em novembro, eu pedi demissão em abril. E aí, quando meu esposo falou assim, olha, tô voltando, eu falei, eu não tenho... Não tem opção. Eu não tive tempo de pensar, eu simplesmente pedi a demissão
E no outro dia, não, minto, nem no outro dia não. No mesmo dia eu pedi demissão na parte da manhã e já saí, assinei minha demissão e já fui para a loja. Dali já foi o resto do dia e o dia seguinte até hoje. Você e seu marido chegaram a trabalhar um tempo juntos, né? Aham. E qual é a experiência? Como foi? Né, eu não gostei. Não é que eu não gostei. Porque, assim, é bem... Eu acho complicado. Eu achei complicado, né? Vai de cada pessoa. Uhum. Mas a maioria das pessoas acha bem parecido com você. Eu achei complicado. E a minha prioridade, tipo assim, né? Eu vou preferir o meu empreendimento ou minha família? Minha família em primeiro lugar. Então, assim, e a área que ele gostava sempre foi a paixão da vida dele. Eu também não achava justo, né? Falar com ele, você tem que ficar aqui. Não. Então, assim, ele voltou para a área que ele gostava. Então, assim, fluiu. Mas, mesmo assim, ele me ajuda muito ainda. Tipo o Severino. Faz tudo que precisa, né? Tudo que precisa. Queimou isso, estragou isso. É ele que é o Severino. Agora, me conta uma coisa. Eu vou deixar pra fazer essas perguntas pro cabeça, porque... Se você... eu achei legal você falar assim, não é justo eu privar ele de ir pra área que ele gosta. Você gostava de fazer bolo? Gostava de fazer em casa. Eu queria muito empreender, Vanessa. Isso, tipo assim, muitos anos atrás eu tenho essa vontade. Uhum. Só que eu não sei a realidade das pessoas, mas a minha realidade, eu tinha muita vontade, mas eu não tinha um valor para começar. Eu não tinha, eu olhava uma coisa, olhava outra. Não. E quando eu vi a Vovó Formiga, eu simplesmente apaixonei. Uhum. E aí Deus foi caminhando as coisas, foi dando tudo certo, mas fazer o que eu faço hoje em casa eu não fazia. E é uma área que eu gostei muito. Eu falo com as meninas que trabalham comigo, que eu acordo, gente, por mais cansado que eu fui o dia anterior, eu acordo agradecendo. Isso é legal. E agradecendo porque é mais um dia que eu tenho oportunidade, porque eu amo, se você me perguntar o que eu gosto mais, de estar na produção ou de estar no atendimento ali, eu amo as duas coisas. Eu amo ver aquele processo todo de sair aquele bolo maravilhoso. E eu amo de estar lá na frente, atender o cliente e o cliente... Ficar feliz, né? Eu falo, é porque é algo muito sério e gostoso, né? Porque é sério que eu falo que a gente lida com comida. Sim. Mas é um momento que, um bolo, a gente fala o quê? Reúne família. É um momento de você estar ali com um tempinho, que às vezes o dia a dia corre de todo mundo. Você gera conexão, né? Eu amo o que eu faço, graças a Deus. Você... até porque empreender não é fácil, né, Gabi? Não. Assim. Quem dera. Ai. Você consegue se imaginar mantendo o seu negócio mesmo diante de todos os desafios se você não gostasse do que você faz? Não. Eu acho que não tem como. Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta pra ela? Porque eu sei que muita gente que assiste, que acompanha, às vezes tem o desejo de empreender, mas ainda não se localizou, assim como a Gabi trouxe o caso dela, que ela queria muito, mas ela não sabia por onde começar. Então eu quero falar pra você, começar com algo que você acredita ou que você gosta é importante, porque não vai ser fácil. E quando esse momento da montanha-russa chegar, você só vai conseguir se manter nesse lugar sem desistir se você conseguir ver sentido no que você faz. Verdade. Por mais que não era no volume que você faz... Hoje você produz quantos bolos, em média? Mais por de dia? 100. Por dia, né? Por dia. E tem alguma ocasião que, tipo, fica exorbitante e faz Em datas comemorativas, véspera de feriado, a gente tem que aumentar bastante a produção. Horário que você precisa acordar, em média, pra estar lá produzindo quando a leva é maior? Às 4h30 eu tô na loja. Da manhã? Com a mesma energia que você me conhece. Caótica! Ai, mas eu acordo, eu vou satisfeita. Eu vou feliz. Por mais que tenha o trabalho, a responsabilidade, a felicidade de estar fazendo aquilo ali é de gratidão, é gostoso. Eu acordo acelerada. Qual o maior perrengue que você já passou, Gabi? Que você poderia compartilhar? Porque nem todos os perrengues são compartilhados. Nossa, já teve vários. Se for com cliente, você não precisa citar o nome, não, mas você pode contar o episódio, por exemplo. Mas, assim, escolhe um perrengue que talvez gere até identificação. Alguém fala assim, ai, graças a Deus eu não fui a única.
Não, eu já tive... Nossa, já aconteceu várias coisas. Eu falo assim que a gente trabalha para não acontecer isso. Mas eu já tive problema do... Aconteceu, foi até uma vez, a loja tinha pouco tempo que tinha começado e a gente colocou uma promoção de frete grátis. E eu falei, era o dia que meu esposo, e nisso meu esposo já estava trabalhando, peguei a folga dele, que ele tinha moto. Falei, vamos fazer frete grátis. Acabou de virar motoboy da empresa, seja bem-vindo. E eu lembro que no dia ele não estava, e não queria muito, eu insisti. Foi fazer entrega acho que na segunda entrega, ele sofreu um acidente. Meu Deus. E a cliente ligando, porque ele foi entregar o bolo, faltou um bolo no pedido. E aí ele voltou na loja para pegar esse bolo. Na hora que ele foi entregar o que faltou, houve um acidente com ele. Meu Deus do céu. Eu saí da loja, no meio daquela correria, no meio da produção, fui levar ele para o hospital, liguei para um amigo, resolve a moto, fui com ele para o hospital. E eu falei assim, o trem já tá feito, né? A propaganda tá aí, o frete é grátis. Aí com quem estava na loja trabalhando comigo, eu falei assim, permanece o frete grátis e chama o mototáxi para todas as entregas, porque agora eu tenho que estar no hospital. E não deixe de atender ninguém. Mas assim, eu tive que arcar com algo... Você tomou prejuízo, não tomou? Eu tive que arcar com aquilo ali, mas eu penso assim, se eu fiz aquilo ali, eu tenho que ter o compromisso com aquilo ali, né? Porque as pessoas estavam procurando na loja aquele dia, eu falei assim, eu não achava justo eu ter que avisar que aconteceu isso. Eu falei, ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, vambora. Mas já teve vários perrengues. Perda de produção. Já tive. Quando eu asso o bolo lá, são 16 bolos. Por vez, em cada forno. E são 2 tomadas aqui na voltagem do forno. A de cima, se eu começar a assar e os bolos estiverem lá, ligado, eu perco toda. É questão de 2 minutos, eu perco a fornada toda. Então, na hora da gente colocar, e já aconteceu isso, de eu perder. Eu falei, não tem o que fazer. Descarta e embora produzir. Não adianta eu ficar chorando, eu tenho que resolver o problema. Eu tô processando aqui porque eu fico imaginando a cena, porque é tão difícil, né? A matéria-prima, principalmente a confeitaria, ela tem uma oscilação tão alta e vocês não conseguem repassar pro consumidor final na mesma velocidade que tem o repasse para a compra dos insumos, né? A gente está vendo agora, por exemplo, uma das matérias-primas primordiais para você é o ovo. Essa semana não, esses dias para trás o ovo teve reajuste 3 semanas. Eu falei, toda semana era um preço. Como é que você toda semana divulga o preço de bolo? Na mesma semana eu falei, eu não tô conseguindo acompanhar. Não dá. Não tem como. A gente não consegue repassar. Ele não vai entender que segunda seu bolo custa A, terça B, quinta C, sexta. Não dá. Não tem como. Infelizmente. Não dá. A gente vai rebolando ali, tentando conciliar as coisas, mas a gente não consegue repassar tudo. A gente vai apanhando, vai aprendendo, aprende com os erros para não cometer os mesmos. E aí, quando você perde uma fornada, eu só penso nisso. Falei, meu Deus do céu, já basta... Porque o certo é repassar. Mas vamos pegar a realidade do Brasil? A maior parte das pessoas empreendem por falta de opção, por uma questão de necessidade, né? Porque ela tem um sonho que ela não consegue realizar, porque ela precisa da liberdade financeira, então... é diferente de você empreender por oportunidade, quando você planeja, você organiza, você estuda o cenário, enfim. Então as pessoas começam sem conhecimento e, infelizmente, grande parte das pessoas permanecem sem conhecimento. Então a gente está falando de uma precificação que é da cabeça da pessoa. Ou é a precificação baseada no concorrente, fulano colocou esse preço, eu vou colocar também, você nem sabe se ele está tomando prejuízo. Sua matéria-prima é exatamente o mesmo preço que custa dele. Então, assim, os jeitos mais, eu falo que é os jeitos mais inusitados de calcular preço de venda, eu já vi, assim, todos que você imaginar. E aí eu fico imaginando nessas situações. Então, se hoje você pudesse, que eu acho que é o seu caso, né, Gabi? Quando você começou porque você queria muito, mas a gente não foi preparado para empreender. Essa é uma verdade, né? Sim. A maioria das pessoas não foi preparado. Hoje o empreendedorismo passa a ser matéria obrigatória em escolas particulares, em escola pública, alguns locais já inseriram o empreendedorismo e não tem a ver com abrir negócio. Eu trabalho diretamente com a educação empreendedora, vou abrir um adendo aqui.
o empreendedorismo na educação, ele tem a finalidade de gerar transformação sobre a vida daquela pessoa, a vida do aluno, porque ele estimula o protagonismo sobre a própria história. Então, se a pessoa quiser trabalhar para alguém, ela vai ser o melhor. E se ela quiser empreender, ela também vai ser o melhor. Então, é o desenvolvimento de habilidades e comportamentos que vão ajudar e facilitar a vida dessa criança, desse adulto, do professor envolvido. Na verdade, o comportamento empreendedor muda a vida de quem utiliza, de forma geral, independente de onde você está, e eu falo isso por experiência própria. Eu brinco, eu tinha tudo para dar errado, mas dei certo, olha que coisa boa. Só que eu descobri anos depois que teve uma conexão com os comportamentos. Então, e eu sei que essa foi a realidade da Gabi também. Gabi, hoje, se você pudesse escolher assim, uma coisa que você... Olha, se eu tivesse aprendido sobre isso, minha vida tinha sido diferente. Nossa, o que seria? Várias coisas. Porque assim, tem a parte de gestão, tem a parte operacional, tem a parte de lidar com pessoas. Aquela pra você escolher, porque tem todas as áreas. Você tem que entender de todas. Tudo. E tem coisas ainda que eu sou falha, eu tenho muito o que aprender, eu tô em busca disso. Então, assim, você vai aprendendo, não tem como. De todos os lugares que eu trabalhei, Vanessa, eu sempre procurei fazer o meu melhor. Uhum. E na loja, na empresa também, não é diferente disso. Porque, assim, a gente não sabe como que a pessoa veio, né? Foi trabalhar ali, o que aconteceu com ela no dia anterior. Eu falo, aconteceu alguma coisa errada, não vai adiantar eu brigar, ficar nervosa. O meu pensamento ali é resolver aquele problema de imediato. Sim. Né? Que tem que ser resolvido e tentar, tipo assim, a calma mais possível ali para tentar. Porque não adianta. Faz diferença no bolo. Você entendeu? Como a pessoa está se sentindo? Porque eu falo assim, de fazer você tá ali, você fazer alguma coisa com carinho, faz diferença, não tem como, do que você fazer algo por obrigação. Eu falo, tem a responsabilidade, né, de estar ali, mas quando você faz algo que você gosta, flui melhor, é diferente o resultado. A gente é mais produtivo, né, quando a gente gosta do que tá fazendo. Sim, a pessoa tem que acreditar no que ela tá trabalhando, né? Eu trabalhei em outras empresas, em todas que eu passei, eu acreditava no que eu estava fazendo. Independente da função que eu exercia, eu acreditava naquilo ali, eu comprava aquilo ali. Então, eu falei, na empresa não vai ser diferente. Eu quero oferecer um bom produto. O que acontece, às vezes, eu perder o bolo e falo, gente, eu falo com as meninas, não é o que a gente quer na nossa casa. Então, a gente tem que trabalhar da forma que a gente quer receber o produto na nossa casa. Uhum. Então, é tendo qualidade, é tendo zelo, é tendo atenção. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença. Se for olhar a sua história, assim, antes da Vovó Formiga, o que mais mudou? O que você acha que, assim, empreender... Porque não é só flores, né? Eu falo, não é um morango. Não é. As pessoas falam assim, que virou empresária. Eu falo, vem pro lado de cá. Vem pra cá. Você também. Vem pra cá. Vem, porque assim, às vezes a pessoa acha que é fácil. Mas eu falei assim, vamos comigo. Vamos lá pra loja 4 horas da manhã, porque às vezes vai ver fazendo alguma coisinha ali assim, virou empresária. Mas não é. Eu tô ali porque assim, lá na frente eu sei que eu vou colher resultado de tudo isso que eu tô plantando ao longo do tempo, né? Porque a gente também, você não consegue empreender hoje e já ver resultado imediato. É um trabalho. É um processo. Eu sei que eu já fui numa palestra sua e uma vez você falou assim, a empresa, tipo assim, passados 3 anos, eu falei assim, então já passei, né? Tô caminhando. Pode cantar um bolinho de parabéns. Pode cantar um bolinho. Gente, a taxa de mortalidade das empresas é assustadora. E depois, eu lembro que você falou na palestra. E tá ficando cada vez pior, assim. As empresas estão abrindo e fechando numa velocidade média de 6 meses a 1 ano. E antes, nessa época, né, a taxa de mortalidade das empresas... Assim, uma empresa pode se considerar estável mesmo depois de 5 anos. Mas aí 3 anos já é um bom caminho pela frente. E aí, acreditem, quando a gente faz o recorte para o empreendedorismo feminino, para empresas lideradas por mulher, a taxa de mortalidade é ainda maior. A maioria das empresas fecham com 1 ano de funcionamento. E aí, quando você vai olhar o cenário, porque julgar é muito fácil, né? Viver a realidade é diferente. Quando você vai olhar o cenário dessa pessoa que precisou fechar a empresa, quantas outras funções ela tinha? Porque você consegue deixar de ser esposa, mãe e fazer todas as outras coisas por ter uma empresa? Não. Eu tenho que conciliar. Eu sou filha, eu sou tia, eu sou mãe, eu sou amiga. Então, assim, a gente vai dando o que é prioridade ali, tem as nossas responsabilidades, mas eu gosto desse vucu-vucu, entendeu? Porque tem dia que é corrido.
Tem dia que você leva o menino, tem dia que você esquece o menino e vai. Vai seguindo aí. Esquece o menino. Vanessa, tem dia que é louco. Eu acredito que eu vou chegar mais pra frente, ficar um pouco mais tranquila. Mas pra isso você tá caminhando, né? A intenção tá caminhando, é essa. tô caminhando, né? Por 5 anos, igual você falou aí. Mas é gostoso essa loucura. Tem amigo que me fala, como é que você dá conta? Não é que eu dou conta. Eu gosto de estar com minha família, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar com minha família. Então, eu tenho que achar equilíbrio, porque eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo, não tem como. Então a gente sai dividindo aí. E aí, eu acho legal você falar sobre uma coisa, assim, que a gente já conversou, que tem a ver com o filho dela. Porque eu sei que talvez esse seja um dos maiores desafios, né, para aquela pessoa que é mãe e que tem um próprio negócio, que é essa qualidade de tempo, garantir que a sua empresa vai ter qualidade do seu tempo, que a sua família vai ter qualidade do seu tempo, que seu filho vai ter qualidade do seu tempo, e que as pessoas não vão receber só a sua versão mais cansada, talvez. E eu acho que o Raul é um meme, né? Porque ele é um meme pronto. Porque ele é muito sincero com ela e ele chama a atenção dela em algumas questões. E é, assim, do mesmo jeito que eu acredito que defendo, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco, então precisa, sim, dar atenção para todos os pilares da sua vida, eu também sei que a realidade é que a sua empresa vai crescer de acordo com a atenção que você dá para ela. Então eu não vou romantizar e falar assim, você dedica o tempo que sobra, que vai chegar um momento em que você vai ter resultado e vai conseguir contratar outra pessoa. Esse momento vai ser nunca. Verdade. Se você não dedicar tempo, você não tem retorno. Não é à toa que existem dados e estatísticas que mostram que as mulheres dedicam menos tempo à gestão do negócio. E as mulheres têm uma taxa de mortalidade maior. E aí você vai somando esses estudos, isso vai comprovando que sim, as empresas elas são afetadas justamente pelo fato de a gente não conseguir, né? Porque a gente não quer, a gente não conseguir dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, mesmo que seja vendida uma imagem de super-heroína com a capa de Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo. Porque isso não é saudável, né? Fisicamente, mentalmente e nem para o negócio. Só que se você não dedicar tempo ao seu negócio, você também não vai conseguir colher frutos a ponto de ter condição financeira de contratar alguém. E aí eu lembro que quando você contou de conversas, de diálogos com o Raul, em que ele... Mamãe, você tá brava? Mamãe, eu queria que você contasse um pouco dessa realidade. Porque ele é muito sincero, e eu acho que muita gente tem filho que assiste a gente. Às vezes a criança não fala, mas o Raul fala. Então vamos aproveitar para trazer esse diálogo. Eu tenho a Lavínia, que tem 13 anos, que é uma garota muito inteligente, muito bonita. A Lala é maravilhosa, é bênção de Deus. Eu tenho o Raul, que, como se diz, é boca dura, não é um menino respondão. Mas ele, pelo tom de voz, ele fala assim, você tá brava? Por que você tá brava? Mas ele é sincero na vida, né? Você tá triste? Tipo assim, ele questiona as coisas. Por que você tá aumentando o tom de voz comigo? Pensa, gente. E quando a gente chega nesse, tipo assim, às vezes aumenta o tom de voz, você vai corrigir, nem é aquilo ali em específico, mas às vezes você tá cansada do dia que você passou e você acaba respingando naquilo ali. Isso assim, às vezes ele não tem culpa, né? O que acontece às vezes. Mas ele questiona, é um menino muito carinhoso, muito inteligente, mas ele questiona, ele pontua. Igual hoje mesmo, ele ganhou uma florzinha essa semana. Aí hoje, ele falou assim que deu uma florzinha para a menina, mas que ele estava arrependido. Porque o coleguinha foi lá e deu um buquê, mas o buquê não é um buquê de flores. Pegou na escola um raminho assim e ele pegou uma única flor. Ele falou assim, eu tô arrependido, mamãe, de ter dado para ela. Porque eu dei só uma florzinha e meu coleguinha deu o buquê inteiro. Eu falei, mas por que você tá arrependido? Ele falou assim, porque o outro deu muito mais do que eu. Eu falei, não importa o que o outro deu, você fez de coração, não foi? Ele foi. Eu falei, pra quem que ela deu uma florzinha? Ele falou, pra mim. Eu falei, não interessa o que o outro fez. Aí ele falou assim, entendeu e falou assim, então não tô arrependido mais. Eu falei, você tem que fazer com coração, meu filho, independente de o que o outro fez, faça o seu. Né? Tipo assim, mas assim, ele questiona, ele pergunta, ele vai reclamar, ele vai falar. Você já sentiu culpa, Gabi, por estar ausente? Ou você já se sentiu ausente? Não que você esteja ausente, mas assim, você já... Já, com certeza, várias vezes. Com a Lavínia até mais que o Raul.
Porque assim, Vanessa, eu trabalho até hoje segunda a sábado, com os meninos também. Então, assim, era escolinha durante a semana e final de semana eu tinha que arrumar alguém para trabalhar, para ficar com eles no sábado, porque eu também trabalhava. Então, assim, só que foi aquela culpa, assim, de nunca querer de dar presente essas coisas. Mas é de cobrança mesmo, que eu poderia estar mais presente. Mas não falo de questão de dinheiro, de dar as coisas. É de presença mesmo. É de presença. E isso reflete o quê? Do que a gente teve com nossos pais e o que a gente vai passar para os nossos filhos. E tem coisas que a gente não quer, você acaba repetindo aquilo ali. Então, assim, é uma luta constante. Eu acho que é um trabalho formiguinha da gente transmitir amor para os nossos filhos. Né? Então, assim, não é fácil, mas eu já me cobrei e sei que vou me cobrar também. De estar mais presente, às vezes tem algum dia que você não quer fazer aquilo ali, mas aí você vai por eles, né? Porque não tem como. A gente vai, vamos. Mas já me senti muito culpa, sim. E como que você lida com isso? O que você faz para... Porque eu pergunto isso porque eu sei que você não deixa a culpa te consumir, porque senão você já tinha desistido do seu negócio. Sim. Como que você consegue lidar naquele momento? É o quê? É uma análise de consciência de saber, olha, eu tô fazendo isso para os meus filhos terem um futuro melhor? Ai, tem hora que é difícil. Mas, assim, a gente chora às vezes, chora ali sozinha na calada, mas eu aprendi também a conversar com eles, a explicar, a pedir desculpa quando eu erro, né? Então, assim, eu tomo consciência que se eu fiz alguma coisa eu tô errada, eu vou pedir desculpa, vou reconhecer meu erro, porque não é fácil pra gente, pra eles também é mais difícil ainda, né? Eles sendo filho, a gente sendo mãe, porque a gente aprende, ninguém nasce sabendo. Da mesma forma que eu não sei tudo sobre empreendedorismo, a gente vai aprendendo no dia a dia e ser mãe é da mesma forma. A gente carrega a culpa, mas aí você fala assim, amanhã vai ser diferente. Aí acontece no outro dia, você faz a mesma coisa. Mas é uma luta, é diariamente, é um trabalho de formiguinha. Eu quero que a empresa seja muito próspera, eu quero que a minha família seja próspera. E quando eu falo de prosperidade, não é de dinheiro que eu tô falando, é de amor, de carinho, de Deus estar ali com a gente, entendeu? Então, teve uma distorção de valores, né, nos últimos anos. A gente cresceu ouvindo que a gente precisa ser alguém para ter algo, e hoje a gente vê uma demonstração na internet que você precisa ter coisas para ser alguém. E, sinceramente, eu acho que isso é um prejuízo gigantesco para a sociedade. Porque quanto mais distorcidos estão os nossos valores, maior a perda que a gente tem. Porque vai chegar um momento que você vai conseguir aquilo que você percebeu que era promessa, que é o dinheiro, porque você vai correr atrás e vai conquistar, e ainda assim você vai continuar sentindo um vazio gigantesco. Porque o dinheiro não compra tudo. Não. Eu vejo o dinheiro como consequência do trabalho que eu estou fazendo. Vai ser consequência do que... Mas eu não faço... Lógico que eu preciso trabalhar, eu tenho que me alimentar, né, a gente tem a família, tem filho para criar, mas é consequência do trabalho. E eu faço isso, eu dou o melhor que eu posso, entendeu? Mas eu sei que vai ser consequência. E o dinheiro dá acesso, né? O dinheiro, ele dá acesso. Só que só vai ter valido a pena se quando você for desfrutar, ainda tiver pessoas ao seu redor que faça sentido você compartilhar com elas. Sim. Eu falo, eu não quero trabalhar e não poder usufruir isso. Enquanto eu quero aproveitar saúde, né? Com saúde, né? Mais ou menos. Mas tá meio assim, o olho tá aqui, ó pulando. Ah, Jesus! Mas assim, os boletos tá ali. Mas assim, de estar ali com a família, de poder... de reunir com a família, de reunir com os amigos. Porque eu não quero também só pensar no trabalho. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Tipo isso, mas assim, porque isso é gostoso. Porque ninguém vive só de trabalho, não tem como. Né? Eu tentando, não consigo fazer tudo aí, tem hora que a gente dá uma surtada. Não tem como. Deixa eu aproveitar que você falou de surto. Já pensou em desistir? Não. Porque desistir não é uma opção. Mas assim, recalcular a rota, por exemplo, eu falar assim, vou mexer com isso mais não. Não tô aguentando.
Sério mesmo, desde quando eu, né, decidi, né, as coisas foram acontecendo, eu falo que enquanto Deus estiver na frente, eu tiver direção ali, eu não penso em desistir. Eu posso estar muito cansada, porque tem dia que a gente fica extremamente cansada. Pode acontecer alguma coisa que eu fico da vida. Eu acho que nessa hora eu vou colocar, mas tá bom. Mas assim, ainda falo, amanhã outro dia, vou respirar e amanhã outro dia uma nova oportunidade. Mas assim, desistir eu não penso, Vanessa, sério mesmo. Com tudo que eu já passei, já aconteceu situações que eu fiquei muito chateada, dias chateada, mas assim, eu não penso em desistir. Até porque se você desistir, você vai falar, tipo, por que eu sofri isso tudo até agora, então, né? Não, eu falei, é um longo caminho que eu tenho para percorrer ainda e eu não quero, não penso em desistir, não quero pensar. Eu posso ficar, né, aí, pau quebrando, chateada, vou chorar, vou questionar, mas ali no outro, aí amanhã é outro dia e a gente acorda mais de boa. Eu vou aproveitar que a Gabriela é uma pessoa que eu tenho, né, liberdade e que ela vai lidar muito bem com isso, para trazer algumas questões que eu sei que podem ajudar quem assiste a gente, quem é empreendedor. Então, pode falar sem filtro, mas não tem problema. E aí eu vou trazer questões técnicas, talvez, para ajudar essas pessoas. Como você lida com concorrência? Vou sendo bem sincera. Aquela primeira sinto raiva, depois não pode falar. Quando eu fui abrir a loja, aqui em Patinga tem outras lojas de bolo? Tem. Cada um tem uma forma de trabalhar. Até porque a nossa população mais de 260 mil habitantes, né? Então tem gente demais para comer bolo. Então, assim, eu nunca fui em loja nenhuma para olhar. Eu falei, eu quero fazer o meu trabalho com a qualidade, porque assim, por mais que tem várias lojas, Vanessa, ninguém vai colocar, porque todos nós somos seres únicos. Então, assim, pode ter outras pessoas que faz o trabalho que você está fazendo? Pode, mas ninguém vai colocar o carinho, a qualidade que você coloca. Então, eu sempre pensei nessa forma, eu vou trabalhar da melhor forma, meu produto é esse. Se o do concorrente é mais barato, o cliente ele tem direito de escolher onde ele quer comprar. Só que aí eu sempre reforço, a gente trabalha com qualidade, a gente trabalha né, com agilidade, porque a gente trabalha com entrega também. Então, assim, é sempre tentar entregar o nosso melhor. O concorrente sempre vai existir, né? Eu penso assim, mas cada um tem uma forma de trabalhar. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente sempre faz o trabalho a forma mais assertiva possível. Se o do concorrente é mais barato ou não te afeta. Não, porque eu estou focada no meu produto e é Deus guiando o resto. Eu tenho vários clientes que compram comigo desde que a loja abriu. Legal. Então, assim, eu fico muito satisfeita. Tem cliente que chega na loja, muitos clientes, eu já sei o bolo que o cliente quer. Porque, assim, a gente já sabe o gosto do cliente. Então, assim, isso é muito gostoso. Eu acho que isso é gratificante, né? Porque a pessoa não estaria ali tantos anos, assim, né? Mais de 3 anos consumindo. É muito tempo consumindo o mesmo produto. Então, eu falo assim, a gente mantém. Porque eu vejo que você começa a fazer um produto ali e aí você quer mudar a matéria-prima pensando mais no lucro. Não tem como. A gente tem que entregar a mesma qualidade. Você comprou um bolo hoje, ele tem que ser a mesma qualidade que você vai consumir, né? Que você vai comprar daqui a alguns meses. Porque se vê diferença, o cliente não vai voltar. Sim. Então, assim, é manter a qualidade do produto sempre, eu acho. Independente de valores. Tecnicamente, eu não precisaria nem explicar. Mas eu vou pegar um gancho de uma coisa que, conceitualmente falando, faz muita diferença. É essa percepção que a Gabi trouxe, que é sobre você entender que preço é o que você cobra no produto, mas valor é o que o cliente percebe. Então você precisa estar muito mais preocupado com a percepção de valor que você consegue gerar sobre o seu produto ou serviço no olhar do cliente do que com o preço final que você cobra. Primeiro, que se a sua construção de preço é baseada no seu concorrente, você não sabe os custos dele, você está ignorando o seu, certamente em algum momento isso não vai funcionar e você pode estar tomando prejuízo. Segundo, já tem muito tempo que o maior movimento do mercado não é baseado em preço, e sim em qualidade. As pessoas elas estão pagando e buscando experiência, e isso tem feito diferença no processo de decisão pela compra e principalmente de fidelização.
E quando a gente traz para fidelização, é muito mais barato ter e manter um cliente fiel do que ter que conquistar um novo. E mais ainda se você tiver que reconquistar um cliente que ficou insatisfeito com a sua marca. E aí, para fechar esse raciocínio, a gente tem a questão de que qualidade e preço nunca andam juntas. Você não vai ver nada com precinho, com extrema qualidade, porque a qualidade custa. Então, quem busca pela qualidade, ela tem essa certa consciência e mesmo que ela não tenha, entenda, você como marca consegue doutrinar o comportamento do seu cliente. Até porque se você tem um posicionamento certo, você vai atrair o público-alvo certo. Às vezes você não está vendendo e eu vejo muita gente se questionar porque, não estou vendendo é porque o mercado está ruim. As pessoas estão comprando, elas só não estão comprando de você. Então, na verdade, você precisa entender por que isso não está acontecendo. E talvez você simplesmente está tentando vender para as pessoas erradas. Verdade. E isso só é possível de identificar se você tiver muita clareza sobre o seu produto, o que você deseja proporcionar nessa pessoa, qual a percepção de valor você quer gerar e que tipo de pessoa você quer atrair para o seu negócio mesmo. Eu vou abaixar o preço porque senão ninguém vai comprar de mim. Mas é esse cliente que vai funcionar para você? Verdade, Vanessa. Hoje mesmo atendi um cliente hoje de manhã que ele falou assim que ele não mora aqui, veio de Belo Oriente. Ele fala assim, se eu vim e não passar aqui, eu não consigo, parece que eu não fiz, tipo assim, tem alguma coisa de errado. Ele falou, eu tenho que vir. Não fez sentido o meu deslocamento. Ele fala, não tem como, eu saí lá de Belo Oriente, se eu tiver que resolver alguma coisa, que se eu não passar aqui, tem alguma coisa. É uma cidade que fica 1h30, mais ou menos, de distância. Então, assim, isso é gostoso de saber que a gente tá no caminho certo, sabe? Aí ele até comprou, foi 2 bolos, que foi um milho com requeijão e um brownie. Aí até deu uma dica ele lá pra comer um brownie, mas assim, saiu elogiando. O outro cliente foi entrar, ele começou a elogiar pro outro cliente, entendeu? Tipo assim, compra que você vai amar. É gostoso, nem precisa da gente falar. Quem come, quem tá ali já fala com o outro cliente. Mas a melhor propaganda, tá? Se você não investe em experiência, saiba que você está perdendo a oportunidade de usar o melhor marketing que existe, indicação. É o marketing mais efetivo. O cliente, quando ele se torna um cliente fiel e ele realmente acredita no seu produto, ele conhece a sua história, ele começa a ser um divulgador da sua marca, ele te defende, verdade. É um negócio assim, o marketing tem uma força muito grande e justamente por causa do efeito, né, que existe por trás das pessoas. Quando a gente para pensar, nada vai substituir isso, esse sentimento. Por quê? Porque primeiro as pessoas se conectam com pessoas, depois com a marca. Muitas pessoas compram na Vovó por você, pela Gabi, pela pessoa que está por trás da marca. Existem pessoas que vão comprar seu produto sem nunca ter provado, simplesmente porque te conheceram antes. Porque se encantaram com a pessoa que você é. Então, isso gera confiança, né? Por isso que a gente viu o crescimento do marketing de influência. Por isso que ele ficou tão forte. As pessoas confiam cegamente em quem está indicando, sem nunca ter provado o produto. Às vezes, inclusive, sem fazer uma pesquisa a fundo, se o produto realmente é isso tudo que está sendo prometido. Por isso que a gente tem tanto problema depois, né? E olha que eu nem sou de aparecer muito. Não, isso a gente discute muito e ela sabe disso. Vamos aproveitar que ela puxou esse gancho, nem fui eu, porque senão ela ia falar que eu tava cobrando dela. Não, mas eu reconheço. É uma falha que eu tenho. Você sabe, mas eu quero que você diga para as pessoas. Estar no digital hoje é opção? Não é opção. Concordo. Mas eu também não tô lá. Tá, você só não tá aparecendo como... Eu não estou aparecendo. Como eu gostaria que ela aparecesse. Eu na verdade, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Mas eu penso assim, tá caminhando sem eu estar mostrando, né? Mas você sabe que se você... Você já fez esse teste? Tem ou não tem diferença quando você aparece? Não, tem diferença sim. Mas é algo que eu preciso, desenvolver, ponto que eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar, reconheço a falha. E por isso que eu topei vir aqui. Pra ela treinar. Pra mim, tipo assim, não é que eu tenho vergonha de conversar com as pessoas de forma alguma. Mas na hora que tô ali com o celular que vira... A pressão, né, da câmera. Não sei, não deu certo ainda, mas vai dar. Vai dar. Mas eu sei que é necessário, né? Eu sei que faz diferença. Inclusive em números.
Você já percebeu em vendas o fato de você estar presente, sua voz, que interfere em vendas? Ou você não fez teste suficiente para ainda medir isso? Não, no Instagram de estar aparecendo ali, não. Porque você não tem essa frequência, né? Não tenho. A frequência é mínima. É dos bolos. É mínima, a frequência é mínima. Eu foco no produto. Sim. Agora, se o cliente for lá na loja... Ele vai te ver. Ele vai me ver, eu vou conversar. Ou não, porque ela fica na produção também. Também. Esses dias eu atendi um senhor, ele sempre compra lá na loja. E aí ele falou assim, eu gosto tanto de comprar aqui, as meninas me atendem tão bem, você sempre, tipo assim, brincalhona, você está sempre atendendo a gente tão bem. De quem que é a loja? Eu falei com ele, a loja é minha, tal. Ele falou, não acredito, tipo assim, deu parabéns e tudo, mas ele ficou surpreso de saber, tipo assim, né, que a responsável era eu e tudo. Ele falou, nossa, você continua, né, o seu produto é muito bom. E ele sempre que vai lá, ele gosta de bater papo. E é gostoso você estar ali com o cliente também conversando. Mas assim, ele ficou surpreso na hora que eu falei. Mas é porque assim, as pessoas não me veem muito ali de entender que... Não te veem no Instagram, não te veem sempre na loja, porque ela fica realmente muito na produção, gente. E aí, um alerta que eu já falei com ela e que eu falo com você também. Eu acredito muito que, principalmente você como dona de um negócio, é fundamental que você se mantenha informado e aprenda todas as áreas do seu negócio. Até para delegar você precisa saber. Então, isso é importantíssimo. E principalmente quando você gosta do que você faz, é claro que você tem uma tendência a dedicar mais tempo para o lugar onde você se sente mais confortável. No caso da Gabi, que ela já compartilhou que ela é uma pessoa mais tímida, ela é muito brincalhona. Se tiver que interagir com pessoas pessoalmente, ela vai interagir, mas ela também gosta muito de produzir. Então, sem que ela perceba, existe uma tendência muito grande que ela fique na produção por muito e muito tempo. Isso faz com que esse tipo de episódio aconteça. As pessoas tenham dificuldade de saber quem é a pessoa por trás da marca. Qual que é a grande questão com isso? Primeiro, eu, Vanessa, acredito muito que você, enquanto dono do seu negócio, dona do seu negócio, é a melhor pessoa para ser um influenciador por trás da sua marca. Porque tem história, porque ninguém vai defender melhor o seu produto do que você, porque ninguém vai saber mais do seu produto do que você vende do que você, porque ninguém vai acreditar mais do que você, no que você está fazendo. E porque eu sei que, de fato, quando você passa para o próximo passo, que é o segundo desafio, o primeiro desafio é contratar. É ter dinheiro para contratar alguém. Por isso que a gente eu presa e faz um monte de coisa sozinho. Mas quando você chegou nesse passo de contratar, talvez o segundo maior desafio seja delegar e confiar no que você delegou. Para que você saia de alguns setores e fique em setores mais estratégicos, que é o nosso processo, né? Nós estamos nessa transição aí. De sair um pouco do operacional e ir para o estratégico. Por quê? Funciona sempre? Claro que não, gente. A gente está com uma dificuldade de mão de obra gigantesco, é um gargalo nacional. Verdade. Então, em vários momentos, você planeja fazer o estratégico e você é pego de surpresa e do nada você está lá na produção, porque não tem quem faça, então você tem que fazer e é isso mesmo. A gente vai vivendo um problema de cada vez e sempre com esse olhar de resolver. Mas esse movimento precisa existir e precisa ter a consciência de que você, enquanto dono do negócio, precisa estar no estratégico do seu negócio se você já começou com crescimento e tem equipe. Porque senão não faz muito sentido. Você não vai ser estratégico nas suas decisões e você não vai conseguir tirar o melhor da sua equipe, porque em vários momentos você continua ali fazendo as mesmas coisas e impedindo que essas pessoas comecem a ter autonomia para conseguir funcionar sem você. Fez sentido? Com certeza. Eu tenho 4 pessoas que trabalham, né? Eu falo o seguinte com as meninas. Eu quero férias, eu quero sair de férias, eu quero poder passear sem receber uma ligação. Porque isso é... Porque a gente já não desliga, né? Esse é o ponto. Você mesmo não desliga. Não querendo receber a ligação, mas hora ou outra você tá lá. Você fica preocupada, não tem como. Por mais que você tenta desligar ali, né? Eu ainda não consegui me desligar completamente. Sempre tem alguma coisinha ali que... Mas, mesmo de quando começou para hoje, eu consigo me desligar um pouco mais do que antes. Porque antes era pior. Era tipo, meu filho caçula, eu preciso de estar ali. Não funciona sem mim. Eu preciso de estar, mas hoje não, né? Já deu uma desligada boa.
mas já consegui sair alguns dias. Eu falo assim que não é fácil, Vanessa. Não. Como eu trabalhei CLT por muitos anos, a gente está empreendendo, a gente tem a preocupação de manter o pagamento em dia. Obrigação, né? Nem só preocupação, não, porque não funciona. Não funciona. São coisinhas que, assim, né, são obrigações que a gente tem que cumprir, mas que não deixa de deixar, tipo assim, a preocupação vem. Porque, assim, eu trabalho ali, a gente vendendo diariamente. Eu não sei como é que vai ser até semana que vem. A gente não sabe como que vai ser. Então, a gente trabalha, eu falo assim, que manter as nossas obrigações em dia. Sim. Porque, assim, a gente precisa do time estar junto ali, a gente precisa, eu tento manter o time ali alinhado, né? Com todos têm o mesmo pensamento, porque, assim, se o cliente comprou, se hoje, que graças a Deus acontece vários dias de, tipo assim, não ter bolo pro dia seguinte, a loja já abre, não tem nada, tem cliente. Dia de sábado, principalmente, eu chego às 7 horas da manhã, já tá saindo bolo no forno, porque as pessoas, a loja tá fechada, mas os clientes já acostumaram, bate para pegar bolo cedo e querem um bolo tomar quente. Tomar café da manhã quente. Então, assim, já virou costume. Quem já tem costume, a loja tá fechada, eles batem. Já, tipo assim, o bolo tá desinformando e já leva. Mas o meu raciocínio é o seguinte, a gente tem a nossa preocupação, a nossa obrigação, que a gente não pode falhar, né? Eu falo com as meninas, eu já trabalhei, gente, CLT, tipo assim, a gente recebeu o pagamento em dia, a gente, né, quer ter um ambiente, por mais que tenha as obrigações, as responsabilidades, mas a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Com certeza. Então, assim, eu falo com as meninas, vocês têm que ter sonhos, a gente tem que ir em busca disso. Tem as nossas obrigações, mas a gente tem várias coisas para conquistar. E é trabalhando, é fazendo as coisas, trabalhando honestamente para a gente conseguir as coisas. A gente brincou sobre o conselho, mas vai ser real. Eu realmente quero que você, com a sua experiência, que envolve tudo, né? A sociedade com a amiga, que depois foi desfeita, depois seu marido e você trabalhando juntos, a maternidade, a transição de carreira, olha o tanto de coisa que você já viveu. Com tudo isso, assim... Vamos por tópicos. E sem perder a essência, Gabriela, a essência que está dentro de você desde sempre, né? Que está baseada na sua criação, que você acredita. Qual conselho você daria para quem quer empreender hoje e para quem já está empreendendo, ou talvez até pensou em desistir? Ô Vanessa, eu comecei com sociedade, tenho uma gratidão enorme, né? Continuamos a amizade, tivemos as nossas desavenças, é fato que eu falo que era igual um casamento, mas a gente soube respeitar muito ali na hora que né, vamos respeitar o momento e tudo, mas graças a Deus a amizade continuou, tipo assim, não existe a sociedade, mas a amizade continuou, o respeito continua, e é uma gratidão que eu tenho de tudo que aconteceu na minha vida. Eu falo que para quem quer empreender, porque tem gente que fala assim, eu preciso de ter dinheiro, eu preciso... Não, a gente precisa de vontade e não perder a oportunidade. Porque assim, às vezes a oportunidade aparece, o seu medo atrapalha. Às vezes você quer tanto aquilo ali que na hora que acontece, seu medo te bloqueia. Eu não tenho medo, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho medo. E eu lembro que quando eu mostrei pro meu esposo tudo, aí eu lembro que a gente falou, se der errado. Porque a gente questiona. Eu falei, se der errado, eu tenho que pagar o banco. Vou vender os equipamentos e tudo, e eu vou começar de novo com alguma outra coisa. Eu não deleta a opção de desistir. Deleta a opção de desistir, gente. Coloca Deus na frente, seja persistente e busque estar com pessoas que tenham o mesmo anseio que está no seu coração. Porque não adianta a gente estar com uma pessoa, Vanessa, fala assim, você está trabalhando demais, não sei o quê. Busca pessoas que estão assim, que tá junto com você, que tem a mesma... Porque isso faz diferença. Porque às vezes a pessoa, né, por vários motivos ali, ela fala, pode ter alguma fala que vai te deixar para baixo, faz você repensar se é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, assim, faz muita diferença que as pessoas te apoiam. Vai ter pessoas que você vai se surpreender, que não vai te apoiar, mas também vai ter pessoas que você não espera que vai te apoiar. Então, assim... seja persistente, se está no seu coração, faça. Acho que é isso.
A gente já chega no final desse episódio. Quero agradecer muito, Gabi, por compartilhar, por essa troca. Tem uma coisa que você quer falar que não foi falado? Que eu esqueci? Não, foi até, né? Falei muito. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser grato por tudo que acontece em nossa vida. Mesmo quando tá muito ruim, Vanessa, mesmo quando você teve um dia péssimo, você pode reclamar, né? Porque a gente tem um tal, né? Mas, assim, agradeça ainda que você vai tirar um ensinamento daquilo ali. Porque não é fácil. Eu falo que todo mundo deveria empreender, porque todo mundo chega, faz isso, faz aquilo. Vem cá e faça. Eu concordo. Vem cá e faça. Porque, assim, ouvir de pessoas que têm a experiência bacana, mas tem gente que nunca empreendeu e quer vir falar. Então, assim, não desistir. Não desista. É muito fácil você achar receita para uma coisa que você nunca viveu, né? Só que não funciona na prática. Quem dera. Eu tenho muito que aprender ainda. Mas, assim, tenho a humildade de reconhecer onde eu preciso melhorar, onde eu sei que eu falho. Então, assim, a gente busca, né? É constante. Deixa a sua rede social para quem quiser te seguir. Eu vou deixar no comentário do vídeo também, tá? Eu até trouxe um panfleto, pode pegar? Eu acho que se eu você coloco depois. A gente coloca o... O Instagram da loja é vovoformiga.ipatingamg. A gente trabalha com mais de 30 sabores de bolo, são todos caseiros, feitos do zero. Aquele bolinho que lembra a nossa infância. Maravilhoso. A casa de vó, é um bolo feito com qualidade. Não é massa pronta, gente. Cenoura mesmo. Então, assim, a gente faz tudo com muito carinho. A gente trabalha com entrega. A loja fica no Iguaçu, na rua Topázio, número 90, perto da lotérica ali. Então, assim, tenho certeza, quem experimenta vira cliente. Não tenho sombra de dúvida. Isso é um fato, exatamente. Ai, você que ficou com a gente até agora, quero agradecer por sua presença. Espero que esse momento aqui tenha te trago várias ideias ou tenha te ajudado a talvez superar alguma coisa que você está vivendo. Às vezes você acha que é só com você. E realmente empreender é muito complexo, mas eu fiz uma carta aberta e sobre essa realidade de empreender, e eu fiz 2 reflexões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que, de fato, crescer dói, empreender também dói, mas é um processo que tem um objetivo final muito nobre, né? E a segunda reflexão que eu fiz, ela tá ligada à sensação de andar de montanha-russa. Quando eu me vejo em uma montanha, eu amo essa questão de brinquedos que envolvem altura, só que a sensação é sempre a mesma. Quando eu sento no brinquedo, eu quero descer. Durante o processo, eu tenho sentimentos e sensações que eu não consigo prever. E quando termina, eu quero andar de novo. Eu acho que empreender é um pouco disso. É essa sensação de quando você começa a se questionar e pensar, será que realmente vale a pena? Será que realmente faz sentido? Porque é desafiador, envolve risco. Você tem mais responsabilidade do que, às vezes, quando você é CLT, você estava acostumado. Mas durante você vai ter acesso a sensações inimagináveis. Você vai chorar, você vai rir, tem dia que você vai querer desistir, tem dia que você acorda achando que você vai dominar o mundo. Se você estiver com as pessoas certas, você vai fazer 1000 planos, nem todos sairão do papel, mas os que saem do papel te trazem resultado. E quando você se vê nesse processo que uma coisa deu certo, você para e pensa assim, valeu a pena, eu acho que vou fazer de novo. Eu não conheço ninguém que empreendeu, que conseguiu voltar a ser CLT sem o sentimento de que eu acho que eu devia estar tentando mais uma coisa. Porque a gente está falando de liberdade, de autonomia, e o ser humano vive nessa constante busca. E aí eu quero concluir com uma frase que eu acho que representa isso, que é a frase do Einstein, que ele fala que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta para o seu tamanho original. Eu acho que é isso, experimentar coisas novas tem esse efeito. Quando você vive o novo, você tem a sensação de que você precisa constantemente passar por aquilo. E mesmo sendo extremamente desafiador, vale a pena. Até porque, no final das contas, o projeto mais importante de todos é a construção da sua história. Então, ele não pode ser ignorado. Verdade. Então, é isso. A minha rede social é Vanessa, a Carla com K. A do podcast é bem.empreendedor. Estão todas aqui
Deixe seu comentário se você gostou do vídeo e já encaminha ele para aquela pessoa que você sabe que vai fazer muita diferença e que vai crescer com você, porque aqui a gente gosta de andar junto. Muito obrigada e até a próxima!